E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso programa de hoje do estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, que estamos realizando com muito carinho, com muita atenção e com muito prazer de estarmos aqui também. E nós estamos estudando o livro Nosso Lar, a obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Bom, nós estamos no capítulo 22 e continuando a conversa de Dona Laura com André Luiz, de tantos ensinamentos, né, Teresa? Final do parágrafo 8º. Que ela já, como a conversa útil, né, nos traz ensinamentos. É um grande exemplo para nós, né? Conversação útil, né? Trabalho. E aí nós estamos aqui no capítulo do Bônus Hora, que ela está explicando a André Luiz a questão da recompensa pelo trabalho na colônia, que é o Bônus Hora, né? E aí nós estamos no final do oitavo parágrafo. No último programa, ela relatou a ele que que não há espíritos que ficam sem roupa ou sem alimento. O ocioso vai vestir roupa, que não trabalha, mas não vai poder escolher a roupa que quer, né? E os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora. O que é isso? Nós já colocamos isso e é sempre bom enfatizar. É uma colônia de transição, todos vão reencarnar, a grande maioria, né, claro, vão reencarnar para provas, para provações e passando pela questão social aqui na Terra. Quem não adquirir, pela vontade própria, o bônus hora e o trabalho, fica prejudicado na encarnação. Por quê? O trabalho lá, como nós viemos enfatizando, ele traz o equilíbrio para o espírito. E você reencarnar já com o espírito mais equilibrado, tendo melhor uma noção dos ensinamentos de Jesus, para nós é muito melhor. Muito melhor. A infância fica melhor, né? As provações vão vir, nós ficamos com, vamos dizer assim, com as armaduras mais bem preparadas, no sentido de enfrentar as provações. A colheita que vai ser feita pela nossa sementeira que fizemos no passado. Então, daí a importância do trabalho. E ela terminou dizendo, no último programa, da questão das horas de trabalho, que são no mínimo 8 horas de trabalho. E da questão do repouso também. O que a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário, se quiser. Isso daria 12 horas. Com 5 dias na semana, 72 horas, é o que ela vai explicar, né? Então, é o que nós vamos continuar aqui fazendo essas contas. Então, continuando, no final do 8º parágrafo. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar nos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então, são 8 horas de trabalho diárias, com mais 4 extraordinárias, que são permitidas, isso dá 12, vezes 5, que são 5 dias na semana, dá 72. Por quê? Ela preservou o fim de semana para o repouso, que é uma lei da colônia. Lei de Deus. Nós enfatizamos também que é uma lei nessa situação de equilíbrio, aqui. Porque quanto mais nós começamos a nos elevar na escala moral, que é a realidade, na evolução real, que é a moral, essas horas de repouso vão diminuindo cada vez mais. E nós demos o exemplo aqui do governador desencarnado e do encarnado, que é o Chico. Quando ela fala aqui dos serviços sacrificiais, ela já, acho que no capítulo 20,
ela fala que quando ela, na casa dela, recebe crianças para ela tomar conta, ela recebe em dobro. É duplicado a hora dela. Então, se ela ficou uma semana toda com crianças, né, em casa, ela ganhou 144 horas, ao invés de 72, porque duplicou ou triplicou. Então, a gente imagina, ela aqui não está abrindo qual é esse trabalho triplicado que recebe. Mas a gente imagina que aqueles que vão nas caravanas, no umbral, em resgate, e que passam, né, em situações bem complicadas, com certeza, em contato com espíritos bem desequilibrados, talvez sejam esses que ganham triplicado. Ela não abre, mas a gente pode imaginar, porque é o trabalho mais sacrificial. Não é? É mais sacrificial você, no caso de Nosso Lar, você sair em busca dos que já estão doentes e que você vai ter obstáculos sérios na caminhada, não é? Tanto que a gente tem um exemplo disso, agora me veio à mente. No livro No Mundo Maior, o André Luiz, ele vai ter um trabalho, não é? Ele vai ser convidado a ajudar algumas pessoas que estão nas cavernas, nas trevas. E ele achou que ele iria ir para uma região mais profunda. Mas a irmã Cipriana, que é uma trabalhadora de Nosso Lar, ela diz que ele não pode, ele não está preparado ainda. Então, se ele não está preparado, aqueles que vão descer, né, as zonas bem inferiores, eles vão se sacrificar. É um trabalho duro, pesado, no sentido, né, de você ter que encarar vibrações muito antagônicas, muito desequilibradas. Provavelmente esses ganham triplicado, porque ela não abre aqui, mas pelo estudo da obra de André Luiz, a gente dá para detectar quem são as pessoas que vão ganhar, né? Vão ganhar 3 vezes mais, provavelmente as pessoas que se sacrificam mais, que vão ter trabalhos árduos, vão em locais como esse grupo da irmã Cipriana, que vão descer as cavernas, que são ambientes do mundo espiritual muito tenebrosos. Provavelmente essas pessoas vão ganhar triplicado. Então, vão ganhar 72 vezes 3. E no decorrer da obra de André Luiz, que eu já tive oportunidade de ler, nós vamos sempre ver o André Luiz falando assim, incursões de aprendizado, que é o que ele, nessas incursões entre encarnados, é o que ele nos relata, que nos dá a obra maravilhosa, né? Como os espíritos atuam em torno de nós, tentando nos ajudar sempre. Ele sempre diz assim, os afazeres deles na colônia, na folga dos afazeres, ele vem ajudar. Então, André Luiz, já depois de alguns anos de colônia, ele já consegue diminuir essas horas de repouso. Mas aí a condição dele, que ele conquistou. É isso que nós estamos querendo colocar, que o livro coloca. Então, é uma questão de ascensão, né? Agora vem uma coisa muito interessante que dá bônus hora. Eu gostei dessa coisa que vai vir aqui agora, que cai diretamente a mim. Vamos lá, 9º parágrafo. Isso. Aí o André Luiz pergunta assim, mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Quer dizer, só tem isso? Trabalhou, bônus hora, não tem outro? Não tem investimento na bolsa? Vamos lá. Sim, Bitcoin? Ela responde assim, sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia. Agora é o que ela vai falar. Não só na administração, como também na obediência. Então, obedecer dá bônus hora. Olha o que ela está falando aqui, ó. Não só na administração, quando você trabalha, mas na obediência. Quando você é o chefe, mas também quando você é o empregado. É o empregado. Mas é a maneira como trabalha, é obedecer. E aí nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Allan Kardec coloca no item 8 a obediência e a resignação.
Para todos, tanto para o chefe quanto para o empregado. Ele coloca uma mensagem do Espírito Lázaro, que eu não sei se é o Lázaro lá do Evangelho, eu não sei. Não tem informações, a gente não achei. Mas o Espírito Lázaro coloca aqui. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, é uma evolução. O Espírito está dizendo que é uma evolução. Obedecer com o sentimento da razão, o raciocínio, eu tenho que obedecer. Com o aprendizado dessa obediência, com o decorrer do tempo, eu vou começar a consentir com o coração. Mas eu tenho que raciocinar primeiro. Mais adiante, esse Espírito ele vai dizer assim, olha, lá no final, já no final da mensagem, ele diz assim: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Né? Então, quer dizer, ai daquele, como ele está falando da obediência, que não quer obedecer. Ai dele, porquanto, nós estamos falando em obedecer a Deus, né? Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Aí vem as expiações. Por isso que nós falamos, até foi no programa anterior, a questão de, no nosso lar, está bem enfatizada aqui, 8 horas de trabalho no mínimo, porque o trabalho vai exercitar a obediência, que é o que ela está falando aqui, como também na obediência o pagamento. Vai exercitar. Então, essa obediência, no futuro, com o passar do tempo, através do nosso exercício interior, ela vai se transformar em resignação quando nós encarnarmos. Quando esses espíritos aqui que estão na colônia forem encarnar. Porque se não fizer isso, é o que o Espírito Lázaro está dizendo no Evangelho. Aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora, que são as expiações. Aí vai ficar muito mais difícil, né? A gente pode interpretar isso também quando ela fala que o bônus hora é o padrão de pagamento, tanto dos que administram, dos que mandam, como dos servidores que obedecem, porque aqui na Terra o pagamento, às vezes, a pessoa que ela é a chefe, ela pode receber dividendos, ela pode receber da sociedade que ela tem na firma, ela receber extras, não só pela hora do trabalho, mas pelo dinheiro investido naquela empresa. Lá em nosso lar, isso não vai acontecer, porque tudo é coletivo. Tudo pertence à colônia. Não existe a companhia particular, não é? Não existe a indústria do seu fulano ou o comércio do seu ciclano. Tudo é de todo mundo. Então, porque aqui na Terra é diferente. Aqui na Terra, se você é o dono de alguma coisa, você vai receber os lucros. Ou se você foi convidado a ser sócio de uma empresa, você vai receber os lucros também, os dividendos da aplicação das ações. Lá isso não existe. Lá só se recebe se você trabalhou. Então, o único investimento que existe em nosso lar é o teu esforço diário de se dedicar ao teu aprimoramento intelecto-moral e ao aprimoramento material da colônia. É só esse, não adianta que não tem outro, porque o André Luiz ele quer saber isso. Mas o único jeito de você ganhar bônus hora trabalhando Não tem jeito. Não adianta você querer investir, você querer guardar, que não colocar na poupança como a gente faz aqui, né? Lá não. Lá você só pode usar o bônus hora para
o que você necessitar a mais. Se você tiver alguma necessidade ou alguma vontade, você pode usar o teu bônus hora. Então, é a única maneira de você receber, não é, algo em nosso lar. É trabalhando, não tem outro. Herança não existe. E aí, gente, essa mensagem que nós lemos do Espírito Lázaro, no finalzinho, ele dá bem essa questão da obediência e da resignação. Ele diz assim: toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, a questão da brandura, da resignação daquilo em que nós estamos trabalhando. Porque aí começa a transformar o obedecer em se resignar. E aí vem a docilidade. Nós temos o exemplo, pelo menos no nosso modo de ver, um dos exemplos máximos que tivemos aqui na Terra, né, da questão da resignação do trabalho. Não estamos falando de Jesus, que aí já é o exemplo maior. Mas no livro Paulo Estevão, tem o personagem Gesiel, que ele, vamos dizer assim, justamente ele é condenado às galés. Que são aqueles remos que tinham nos barcos, né? Que esse pessoal ficava remando no subsolo do barco, em condições fétidas. Tinham o estrito necessário para comer, para ter força dos remos, e os pés acorrentados, ali no meio de ratos e etc. E o Gesiel está ali injustamente, manejando, foi condenado e foi para lá remar. E aí num trecho do livro diz assim, o Emmanuel relata assim, a obra Paulo Estevão: manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava uma tarefa habitual, sentia o suor abundante. E mais adiante, um colega dele que está remando do lado fala assim: ai de nós, exclamou um colega desalentado, são raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Olha a resposta de Gesiel. Quando o Emmanuel escreve, ele está dizendo o que realmente ele sentia. Ele diz assim: mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel altamente inspirado, e desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. É o que nós vamos ver mais adiante na questão do valor do trabalho em si, não da posição em que nós estamos trabalhando, não é? Uhum. Todo o serviço é de Deus, é o que ele diz. Então, continuando, né, Teresa? Onde é que nós paramos? 11º parágrafo. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Então, o que ele quer querendo dizer com isso? Ele já ficou espantado por saber que todo mundo só pode ganhar bônus hora. Não tem outra maneira de você receber pelo seu trabalho. E aí ele quer saber agora se, dependendo do trabalho, se não tem uma diferenciação, um ganha mais do que o outro, porque ele já sabe que todo mundo recebe bônus horas. Mas e a natureza do trabalho? Assim, vamos supor, porque aqui na Terra, num hospital, no caso do doutor André Luiz é médico, no hospital, o médico ganha igual ao auxiliar de enfermagem? Não. Ganha igual ao técnico de enfermagem? Não. Ganha igual ao maqueiro? Mas em nosso lar, todos ganham igual. Trabalhou 1 hora, um bônus hora. A não ser que você tenha um trabalho sacrificial. E o trabalho sacrificial aqui na Terra, dentro de um hospital, é o técnico de enfermagem. É ele que vai ter o trabalho mais pesado. É ele que vai ficar ali do lado do paciente, ou pelo menos deveria, o tempo todo. Ele vai fazer a limpeza pesada do paciente, ele vai fazer o curativo, ele vai dar alimentação, ele vai ficar ali o tempo todo. A higiene do hospital também, né, Teresa? A faxina. Não, mas aí eu estou dizendo do técnico de enfermagem. Então, o André Luiz já está começando a ficar preocupado. Porque é o que ele pergunta. Mas como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Então, eu já entendi que todo mundo ganha bônus hora, mas o médico vai ganhar igual ao técnico de enfermagem? Em nosso lar, sim.
E nas sociedades evoluídas, como a gente já viu no Livro dos Espíritos, nas civilizações que já evoluíram, que já seguem a lei de Deus... Outros planetas. Estamos falando, lógico, de outros planetas. Não é da nossa Terra ainda. Com certeza, é assim que funciona. Porque cada um é necessário na sua tarefa. O médico é extremamente necessário, mas o faxineiro do hospital, sem ele, se um centro cirúrgico não estiver asepsiado corretamente, o paciente daquele médico cirurgião vai desencarnar por conta das infecções de bactérias que vão estar no ambiente. Então, todo mundo é importante. E isso é o que o André Luiz vai perguntar aqui. Mas isso que nós estamos já até certo modo até adiantando, mas está no contexto, isso não soa bem, pelo menos quando eu ouvi a primeira vez, não me soou bem aos ouvidos, não. Eu falei, que ouvido, que negócio é esse? Porque a gente acha Você estuda tanto, tem que ganhar mais que o outro. Na sociedade terrena, ainda é assim. Até porque tem as questões expiatórias, tem as provações. Você, por exemplo, teve a oportunidade de estudar e não quis. Na próxima existência vai querer estudar e vai ter toda a dificuldade, às vezes não vai conseguir. Exemplos, né? Cada caso é um caso. E aí aquele técnico de enfermagem que está lá poderia ter sido um médico na outra, não quis, abandonou. Um exemplo, eu estou falando isso. O técnico de enfermagem, o médico, a Tereza falou, porque é o caso do André Luiz, ele pode ser um excelente técnico de enfermagem e um excelente trabalhador. E o médico estudou muito, mas pode ser um médico desleixado, pode ser um médico não dedicado ao paciente. É nisso que nós estamos falando. É o valor do sentido do trabalho que é para Deus. Como nós lemos aqui no livro Paulo Estevão, que é o que o Gesiel fala. Todo serviço é de Deus, amigo. Isso. O Gesiel não se sentia inferior ao dono do barco lá, ao romano. Ele não se sentia inferior a ele. Ele se sentia nem superior. Ele se sentia filho de Deus como ele. Mas é um estágio evolutivo que nós vamos atingir. Está aqui para nós lermos e aprendermos, porque nós já temos condição de raciocinar diferente. Mas é difícil ainda para uma grande maioria de nós entender isso ainda. Claro que é. Porque não é que nós... Olha, a nossa sociedade só dá valor, infelizmente, ao nome de família, à cor da pele, não é? Que é a branca, que é a nossa sociedade idolatra, infelizmente é assim. Até a figura de Deus, ela foi colocada como um branco de barbas. Se Deus não é gente, porque Deus não é ser humano, não é? Mas a gente colocou de acordo com a importância que a gente dá a determinada raça, melhor do que a outra. E a gente acha que, infelizmente, que o médico, no caso, ele é mais importante do que o maqueiro no hospital, mas sem o maqueiro, o hospital não anda. Então a gente valoriza muito os títulos ainda, mas na realidade, para Deus, o que interessa é o quanto você cumpre ao dever do teu trabalho, aquele algo a mais que você dá, aquela qualidade do teu serviço, e isso é que importa. Para Deus não vai importar se você é médico, maqueiro, presidente da República, dona de casa. Não é? O André Luiz, ele vai só, vamos só terminar, que está terminando o programa, só com a pergunta do André Luiz, que é exatamente o que nós já falamos. Ele pergunta assim: todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Então, terminando o programa, porque a hora já está avançando, o relógio aqui é o que mais trabalha. Para Deus, o que vai importar quando nós desencarnarmos é como eu fui presidente da República e como eu fui o gari. Não é eu ter sido o cargo em si, o presidente ou o gari que vai à rua. É como eu manejei isso. É claro que a responsabilidade de um presidente da República é muito grande. O preparo é muito maior. Há encarnações que são... Agora, como eu fiz isso e como eu fiz aquilo é o que vai importar. É isso que nós temos que entender. Bom, vamos entender no próximo programa. Vamos começar a discutir mais, que isso é um assunto que... Agradecendo a todos. Interessante. Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.